O vídeo de hoje é um vídeo resposta a um dos inscritos aqui no canal, o Danilo Félix, que chegou lá no meu WhatsApp e fez a seguinte pergunta: André, como você se tornou um escritor? Achei que a pergunta fantástica e fiquei refletindo sobre ela e decidi gravar um vídeo, né? Afinal, eu posso ajudar a outras pessoas também, fora o Danilo. Então, Danilo, muito obrigado e vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha própria trajetória, minha breve trajetória, e tomara que isso possa inspirar a você que sonha em um dia tirar seus contos, suas narrativas do papel, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, a primeira dica que eu vou dar a você que quer se tornar um escritor é o seguinte: você não precisa depender de uma grande editora para se reconhecer como editor. Você não precisa ser publicado pela Companhia das Letras para você, sabe, se tornar um escritor. Entende? Primeiro, tire isso da cabeça. Porque se você for por esse caminho, o caminho vai ser muito mais longo e muito mais frustrante. Você tem que começar com estratégias como autopublicação, participação em editais coletivos de antologias e diversas outras coisas. Eu vou mostrar um pouquinho da minha trajetória. Primeiro, eu nunca pensei em ser escritor, eu sempre trabalhei com quadrinhos mesmo. Sempre fui muita tirinha, muitos gibis na minha adolescência. Mas teve uma hora que eu senti a necessidade de narrar as minhas histórias de maneira escrita. Então comecei a brincar, a escrever e senti uma dificuldade logo de cara. Porque eu desenhava muito, mas escrevia pouco. Então eu precisei buscar conhecimento. Então, e descobri que a escrita, ela exige muita técnica. É como o cinema, é como o quadrinho, você precisa estudar. É uma linguagem, sabe? É uma linguagem estética, narrativa, é uma linguagem artística. Então, para você escrever um livro, um romance, um conto, uma crônica, é necessário, primeiro, bagagem, claro. Você tem que ler muito. Só se torna um bom escritor quem lê muito. Mas, para além disso, você precisa se aprofundar em uma matéria chamada escrita criativa. E para isso existem diversos livros, vídeos, cursos que você pode buscar na internet, coisas gratuitas, coisas pagas. Posso até fazer um vídeo depois com as dicas dos principais livros que eu li. Eu li o Manual do Roteiro do Sid Field, que é um livro que é assim estudado até por roteiristas de Hollywood. Aliás, é feito para roteiristas de Hollywood. Li o Story do Robert McKee, a Joseph Campbell, Jornada do Herói. Enfim, pesquisei todas as questões dos clássicos sobre a escrita criativa, sobre como construir boas histórias. A partir daí, durante os meus estudos, eu fui escrevendo, fui metendo as caras, fui errando, fui fazendo coisa ruim. E sabe, é um processo de tentativa e erro, de teste, de refazer. Escrever é reescrever. Entende? Alguém disse isso em algum ponto aí do mundo. Tenho certeza que essa frase não é minha, mas escrever é reescrever. Então, nunca é um processo sempre de autoaperfeiçoamento, sabe? E para isso você tem que estudar muito e ler muito, construir muita bagagem. E quando você começa a escrever, é como se você entrasse numa casa abandonada há mais de 15 anos, 25 anos. E quando você abre uma torneira dessa casa, vai sair uma água suja de início. Aquela água barrenta, com areia, com ferrugem. E vai sair essa água, vai sair, mas vai ter uma hora que a água vai se tornar cristalina, sabe? Porque vai vir naturalmente limpando os canos e você vai, aos poucos, sair essa água cristalina. A mesma coisa é a escrita. As suas primeiras escritas, seus primeiros contos, seus primeiros romances serão necessariamente ruins. A não ser que você seja um gênio que aparece daqueles, assim, um Machado de Assis, um Dostoiévski, um Kafka. Fora isso, nós, pobres mortais, vamos escrever coisas ruins. E é normal, faz parte do processo da aprendizagem. Aceite isso, abrace isso e nunca pare de escrever. Conte também sempre, outra dica, com um grupo de apoio, de leitores beta, de pessoas de sua confiança, que sejam honestas com você, que digam, ó, não gostei disso. Aquele amigo que diz na lata mesmo, cara, lê aí, me diz se você gostou dessa história. Você precisa da opinião sincera deles. Então, aos pouquinhos, esse feedback vai construindo você, sabe, suas narrativas. Procure escritores também que você conhece, escritores mais famosos, mande um direct, talvez eles leiam o seu material. Se for um conto, uma coisa assim, não é impossível, não. Eu tive muitos feedbacks também de escritores que eu gosto muito, sabe? Consegui esse tipo de feedback. Então é isso. Esse início faz parte. O estudo,
certo? A perseverança, você vencer a procrastinação é outro tema fundamental, é sentar para escrever. Você estuda, 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 lê muito sobre escrita criativa, como é que se escreve, etc e tal, mas não adianta se não houver prática. Não adianta. Tem que sentar a bunda e escrever. Ah, mas não estou bom o suficiente ainda. Não existe isso. Sente e escreva. Sente e escreva. Senão você nunca vai se tornar um escritor de verdade. Um escritor bom, um escritor... Enfim, você tem que praticar muito, muito mesmo, tá? E seguindo aí, quando você tiver algo escrito, algo pronto, ou quando você se sentir mais preparado para se lançar para a publicação, você tem diversas estratégias que você pode seguir. Eu vou citar algumas delas aqui. Eu vou contar um pouco sobre como foi que eu publiquei o meu primeiro conto por uma editora pequena, mas aliás, hoje em dia ela já é de médio porte, mas uma editora muito bacana que me deu essa oportunidade. É a editora Lendária. Eles lançaram um edital na internet. Siga sempre as editoras, aleatoriamente, siga muitas editoras. Dei uma pausa porque minha cachorra estava latindo aqui. Mas enfim. Bom, como eu estava dizendo, siga as editoras, principalmente as de médio e pequeno porte, porque elas estão sempre abrindo oportunidades através desses editais em antologias de contos, tá? Então, o meu primeiro conto se chama Morte em 140 Caracteres, que traz uma história, um suspense policial, que é narrado através de uma thread de Twitter. Eu tive essa ideia maluca e escrevi esse conto numa madrugada, no dia em que encerrou o prazo do edital para lançar o conto, para você enviar o conto. E por sorte, sabe, eu sentei a bunda e escrevi esse conto e ele meio que mudou minha vida, sabe? Porque eu não estava nem esperando ser publicado, fui selecionado pelo edital da editora Lendária, saiu no livro. Eu nem tenho o primeiro livro aqui, tá lá na outra casa dos meus pais, mas depois ele ainda saiu nesse livro aqui, que é uma Contos Lendários Reunidos, que é uma antologia com os melhores contos da editora lançados no biênio 2019, 2020, uma coisa assim. E tem o meu conto aqui, cara, foi uma honra muito grande, sabe? É reconhecido como um dos melhores contos. E além disso, eu peguei esse conto e tive a ousadia, o primeiro conto que eu escrevi, eu inscrevi ele no primeiro prêmio literário ABEST, que é a Associação Brasileira de Escritores de Terror e Suspense Policial. E ele foi selecionado entre os finalistas de melhor conto de suspense policial. Eu fiquei sem acreditar, primeiramente. Eu fui um dos 3 finalistas, com outros escritores de mais experiência e tal. Fui a São Paulo, dividi o espaço com escritores de renome nacional. Eu conheci André Bianco, Cláudia Lemes, Veraldo Rodrigues, conheci tanta gente bacana lá. E eu me sentia um impostor lá, né? Meu Deus, eu não sou escritor, eu só lancei um conto. Mas eu tive essa sorte e isso me motivou bastante. Claro, o conto, modesta parte, é bacana. Se você puder, tem a oportunidade de ler. Tá aí nos comentários o link da Amazon, um conto que você lê rapidão. E é isso, eu aproveitei. Essa antologia que eu participei é a chamada as antologias pagas. Você paga uma pequena quantia, na época eu acho que foi R$200, alguma coisa assim, para ajudar a editora a publicar o livro, e você recebe 10 exemplares. Aí eu presenteei vários amigos, familiares e tal. Mas é importante ter essa experiência, você sentir que é capaz. Então, nesse primeiro momento, é fundamental. Eu acho muito bom publicar através dessas antologias de editoras menores, de editoras de médio porte. Então, se lance, junte um dinheirinho, lance um conto aqui, lance um conto ali. E quando você tiver mais experiência, você tentar a autopublicação, que esse foi o meu segundo passo. Em 2019, já com a experiência daqui, eu fui então escrever o meu primeiro livro, que é um livro de contos, O Dia em que Minha Avó Me Apresentou a Morte. São contos autobiográficos, mas que ao mesmo tempo trazem elementos da fantasia, contos que trazem suspense, terror. Eu construí eles com uma estruturazinha bem policialesca, e são contos para todas as idades. É um livro infanto-juvenil, meio que Stranger Things no Nordeste, né? Porque eu moro em Aracaju, então tem elementos muito nordestinos aqui. É um livro totalmente ilustrado, com uma diagramação, eu que ilustrei também, uma diagramação muito, muito bem feita pelo meu amigo e designer incrível, Marcos Palas. A gente construiu o projeto gráfico,
a capa foi uma parceria entre mim e ele, e depois de mais de 200 e-mails, porque ele é de São Paulo, né? A gente se corresponde, depois de muito, sabe, muita experiência trocada, saiu o meu primeiro livro. É um processo muito difícil, com muitas etapas a serem respeitadas. Teve diagramador, capista, teve revisor. Eu aprendi muito sobre edição. Como eu aprendi? Pesquisando, lendo, buscando vídeos, sabe, me inteirando, conversando com designers, conversando com escritores, conversando com gente da área editorial, acompanhando sites que falam sobre isso. E, gente, muito estudo, muita pesquisa. Eu publiquei o meu primeiro livro, sabe, de forma independente. Como é que eu financiei? Aqui, na base do 13º, da dívida, do empréstimo. Foi uma coisa minha, porque eu queria que ele fosse algo especial, algo meu, que eu tivesse o controle criativo total. E, por sorte, as pessoas adoram, quem lê adora esse livro. Ele está disponível na Amazon em e-book também. É igualzinho, só que é em formato de e-book. E só tem resenha positiva, muito bem avaliado, pessoas que se emocionam. Esse livro, para mim, ele mudou minha vida também. Toda vez que alguém encontra um leitor dele, vem e fala: André, eu lembrei de quando era criança e pá. Porque ele tem um clima nostálgico dos anos 90, anos 80, de brincadeiras na rua, de aventuras que as crianças fazem longe dos pais, enfim. E aí, seguindo, eu publiquei um segundo conto de suspense policial nessa antologia Pavilhão, da editora Constelação. E é um conto que se chama A Agonia de um Homem de Bem. Um conto bem pesado. Eu me baseei muito nas narrativas de Stephen King, mas também trazendo um pouco de mim também aqui, para fazer uma crítica social, uma história bem violenta, até escatológica, e que eu adoro. Muita gente que leu gostou muito, mas não está disponível na Amazon em e-book ainda, mas eu vou fazer isso em breve. Eu publiquei em 2020 agora também, de maneira independente, mesmo esquema do meu primeiro livro. Tem o Monstro da Minha Orelha, que foi também uma parceria com o meu designer, o Marcos Palas, a Sara Vertuan, maravilhosa, minha designer também editorial, e uma ilustradora infantil, que é a minha aluna de desenho, a Giovana Abreu, que tem 12 anos de idade, fez as ilustrações. Ela é muito especial, a garota é, assim, super dotada. E no final tem um caderno de extras explicando como eu criei o visual dos personagens, umas ideias bem bacanas. Eu gosto de pensar o livro, sabe? O conceito do livro em si. Tem uma oficina de quadrinhos para as crianças, oficina de contos, de ilustração. Então eu adoro esses projetos do zero, porque eu gosto de pensar o projeto gráfico, a capa, como é que vai interagir, a questão visual com o conteúdo. E aí eu lancei também um livro de poesias chamado Somos Todos Totens, Poemas, Quadrinhos e Outros Espasmos, que é um inventário, digamos assim, uma coleção de poemas que eu escrevo há mais de 10 anos, que estavam na gaveta, algumas ilustrações de cunho bastante expressionista, surreal, meio existencialistas, e alguns quadrinhos também no final do livro. Ele é dividido em 3 partes: id, ego e superego. Eu brinco um pouco com esses conceitos psicanalíticos. Enfim, uma experiência aí que eu quis fazer literária muito doida. E mais recentemente eu publiquei um conto sobre um lobisomem aqui no Brasil, nessa antologia Folklore, da editora Lard, um conto bem bacana também, que está saindo agora. Você pode comprar esse livro muito barato, né, no site da editora, tem lá no meu Instagram, tá? Então essa é a minha breve experiência literária. Tá chegando outro conto aí agora também, de uma outra editora. Então eu estou alternando em experiências com editoras pequenas, em autopublicação. Essa daqui eu fui convidado, né? Eu não concorri, não foi concurso. Eu fui convidado a publicar um conto aqui. Tem uma outra antologia que eu fui convidado, ou seja, eu já estou mudando de me inscrever para ser convidado para a antologia. Então essa é a trajetória que você deve fazer. Começar com pequenos passos e ir galgando essa carreira de escritor aos pouquinhos, sem pressa, usufruindo, aprendendo e se lançando nas oportunidades que aparecem. Você não pode ficar, assim, primeiro, estudando para sempre, escrita criativa, sem nunca produzir nada. Não pode fazer isso. E ao mesmo tempo, você que já produziu, que tem algo pronto, não pode ficar só mandando para as editoras e esperando alguém vai ler meu original algum dia. Não.
ande. O mercado mudou, a autopublicação é uma realidade. O Brasil tem muita escritor se autopublicando, então a gente não depende das grandes editoras mais, tá? A grande questão é você formar o seu próprio nicho, a sua própria bolha de leitores, conversar com eles, se expor nas redes sociais, falar sobre o seu processo criativo, como eu estou fazendo aqui com vocês. Bom, eu espero que eu tenha respondido, dado dicas. Espero que tenha sido um vídeo relevante para você que está assistindo. E é isso. Se você tiver qualquer dica ou dúvida também, pode me procurar. Eu sou bem acessível no Instagram ou aqui também. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!